Um ótimo dia a todos os estudantes, conhecedores, pesquisadores das Escrituras e um grande abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Gênesis. Falamos na semana passada a respeito de Gênesis no capítulo 1, versículo também 1, e hoje daremos continuidade ao capítulo 1, versículo 2. Será que dentro deste versículo está exatamente igual nas traduções cristãs hoje em dia? Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, e nos siga no Instagram. Estamos ali respondendo as perguntas que deixam no direct. E fique até o final. Será que realmente existe um carro de fogo neste versículo? Roda a vinheta. As traduções cristãs no capítulo 1, versículo 2, Almeida Revista e Atualizada, ela diz assim: A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Será que a tradução desse texto respeita algumas palavras do hebraico? Vamos passar a ler o que está escrito nas escrituras hebraicas. Ve'haaretz ha'etah tohu vavohu, ve'rosher al panei tahom, ve'ruach Elohim merareft al panei hamai. Como nós fizemos no versículo anterior, vamos detalhar e tentar agora puxar o que realmente pode se aproximar daquilo que mais seria uma tradução, o que se poderia dizer mais próximo do que é original. A primeira palavra, Ve'haaretz. Ve'haaretz, como nós vimos no capítulo anterior, significa terra, podendo significar não só a terra-planeta, como terra-solo, terra de Israel, dependendo do contexto. E aqui neste texto, ele continua respeitando aquela cadência do versículo anterior. Então ele quer dizer novamente sobre a terra. E o que está acontecendo com esta terra? A próxima palavra é Ha'etah. Ha'etah, ela significa era. Então agora a tradução diz que a terra era. Mas a terra era de que forma? A próxima palavra é Tohu Vavohu. Esta palavra Tohu, ela até se encontra nos dicionários mais aceitos, mas o Vavohu, ele não se encontra nos dicionários mais aceitos. É uma palavra que encontra-se em alguns outros livros, como o livro de Jeremias, o livro de Isaías, dando a ideia de um caos. O que nos próximos vídeos eu falarei sobre uma teoria que muitos dizem ser a teoria do caos. Algumas pessoas dizem que a Terra tornou-se um caos. A Terra estava sem forma e vazia porque houve uma grande explosão, houve um choque. E alguns vão até mais além. Aquelas mentes mais férteis, elas dizem que esta explosão que deixou a Terra sem forma e vazia foi quando Satanás foi expulso do céu. Mas será que isso é verdade? Isso chama-se a teoria do intervalo. Não vou entrar hoje sobre essa teoria, eu gravarei um vídeo somente sobre a teoria do intervalo, mas neste momento, ficando no contexto, o texto diz que a Terra era. E ela era de que forma? Ela era numa forma de Tohu Vavohu. E traduzido erroneamente como sem forma e vazia, Tohu Vavohu, ele nos dá uma ideia de que a terra ela não estava apropriada-se para se morar. A terra ela estava desolada, a terra ela estava numa condição primitiva inabitável. E essa condição primitiva inabitável, ela precisava ser trabalhada por alguém para ter a condição de uma habitação. Ela estava no seu estado primitivo como uma forma de assombro, como uma forma de espanto. Aí as pessoas podem dizer assim: mas como Deus vai fazer alguma coisa e a terra está sem forma, a terra está simplesmente numa forma desolada? Eu quero te perguntar uma coisa: quando você compra um terreno e você vai construir a sua casa, você chega naquele terreno, você tem que preparar aquele terreno. No versículo anterior, nós vemos que no princípio de criar Elohim os céus e a terra agora se encontra em uma condição que ela precisa ser trabalhada.
uma terra primitiva, uma terra simplesmente desorganizada, uma terra sem uma condição de uma moradia. A próxima palavra fala sobre isso, porque havia verrocher, havia escuridão. Mas onde havia escuridão? A escuridão estava em Alpanetahom. A escuridão estava sobre aquele oceano primitivo. Chegamos numa condição em que o planeta ele estava num sentido de assombro, ele estava num sentido de desolação. Não havia ali condições para uma moradia. Precisava ser trabalhada, precisava ser modificada. Havia a escuridão sobre aquele oceano primitivo, aquele jeito primitivo, aquela terra pura simplesmente precisava ser trabalhada para se alcançar alguma coisa. E como ela vai ser trabalhada agora? Ela vai ser trabalhada pelo Verruach Elohim. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. As traduções cristãs, elas trazem a ideia de que o Espírito de Deus estava ali. Traz essa ideia para poder fortalecer que no princípio o Espírito de Deus teve um ato criativo. Só que Ruach, ele é vento, ele é sopro, ele é espírito, ele é traduzido de várias formas. Quando nós pegamos o contexto inteiro da Verruach Elohim, ela não pode ser traduzida como o Espírito de Deus para significar o Espírito Santo. Isso é uma tendenciosidade cristã. Verruach Elohim significa um vento forte vindo da parte de Deus. Aquele vento, ele chocava-se com o oceano primitivo. Aquele vento, ele balançava, ele movia, ele trabalhava em cima daquelas águas, porque aquelas águas precisavam sair algo dela. E naquela escuridão e naquele assombro, esse vento vindo da parte de Deus soprava no meio das águas para que aquelas águas comecem agora a abrir e a mostrar alguma coisa. E este vento não é um vento simples. O próprio versículo diz que ele é o Verruach Elohim. Ele é um vento de Elohim. E aqui eu quero abrir um parêntese e quero que você preste bastante atenção. As tábuas sumerianas escritas em cuneiforme, antes ainda da época de Moisés, escritos da época de Abraão, do primeiro povo da terra, eles dizem que o carro de fogo, quando desceu e chegou à terra, sim, o mesmo carro de fogo que você vê que Elias foi levado ao céu num carro de fogo. A Bíblia cita sobre os carros de fogo. Então, as tábuas sumerianas diz que quando o idealizador do ser humano chegou neste planeta, desceu com o seu carro de fogo, e quem veio guiando o carro de fogo foi um dos primeiros príncipes, um dos primeiros príncipes que está no livro de Daniel. Assim que ele chegou, ele pairou por cima do oceano primitivo. E quando ele pairou e parou em cima do oceano primitivo, saía debaixo do carro de fogo um vento. E esse vento, Ruach, ele movia a face do oceano primitivo. Então as tábuas sumerianas, elas contam algo parecido com o que a Bíblia fala. O escritor do livro de Gênesis, possivelmente ele retirou uma tradição mitológica da época sumeriana para contar como foi a chegada do idealizador do ser humano. Quando ele chega no seu carro de fogo, ele movimenta sobre a face do oceano primitivo. Isso que eu estou falando para vocês foi achados arqueológicos no Iraque, escrito há mais ou menos 1.500 anos antes de Moisés. Então, pelas tábuas sumerianas, o que movia sobre a face do oceano primitivo era o Ruach, era o vento que saía debaixo do carro de fogo quando o idealizador do grande projeto, aquele carro que Ezequiel viu com um brilho de âmbar ao sair da nuvem, aquele mesmo carro, quando ele chegou trazendo a divindade, o seu vento movia o oceano primitivo. Mas voltamos ao contexto hebraico. A próxima palavra diz Merareft, choca-se.
Então aquele vento vindo da parte de Elohim, ele começa a chocar. Chocar com o quê? Chocar sobre o quê? Ele começa a chocar sobre Alpanê Ramai. Ele começa a chocar sobre a face das águas. Alguma coisa vai surgir das águas. O Elohim manda aquele vento para que aquele vento comece a chocar naquela escuridão e abrir ali as águas. Alguma coisa vai sair daquelas águas. Alguma coisa vai surgir em meio a essa turbulência toda e vai brotar no meio das águas. Então, para se ter a melhor tradução para este versículo, que diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, a melhor tradução seria que a terra era de uma condição desorganizada e sombria, e a escuridão, ela estava sobre o oceano primitivo, e o vento de Deus, ele chocava-se sobre a face das águas. Essa é a melhor tradução para o versículo. E agora este vento choca-se sobre a face das águas. O que vai acontecer? É o tema do nosso próximo vídeo, no versículo 3. Mas antes eu te peço que, se você não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante, nos siga no Instagram. Eu me chamo Rony Leal. E lembre-se, no próximo vídeo falarei sobre a teoria do intervalo. Se você não é assinante do canal, se inscreva no canal, ative os sininhos para que você não perca o próximo vídeo que fala sobre essa teoria. Muitas pessoas acham que existe um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, onde aconteceu todo o caos. Será que realmente existe? É o tema do próximo vídeo, antes de entrarmos no versículo 3. Um grande abraço e até o próximo vídeo.